Boa tarde a todos, Deus abençoe essa tarde iluminada. Boa tarde. A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou, encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. Jesus, Jesus. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar.
ainda é tempo. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós, antes de amar alguém. Fazei também a caridade, sem olhar a quem. Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós, antes de amar alguém. Fazei também a caridade, sem olhar a quem. Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus. Se eu soubesse compreender o meu irmão, se eu só falasse de amor aos corações, seria bem melhor. Se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se eu amasse sem nenhuma distinção,
Se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Obrigada, Antônio. Gratidão. Muito obrigada. Nós é que agradecemos sempre. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro marcado com o Evangelho. Vamos agora fechar os olhos, aproveitar que Antônio já colaborou, né, com o nosso acalmar de mentes, para que a gente possa fazer uma breve oração. Agradecendo sempre ao Criador da vida, esse Pai amado, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, ao Mestre Jesus, nosso irmão responsável por cada um de nós, pelo nosso crescimento, desenvolvimento, nesse percurso que aqui estamos. Convidar os bons espíritos que buscam nos auxiliar no nosso percurso. Convidar também a nossa irmã Amélia Rodrigues, sua equipe, para que venha também a nos intuir, para que venhamos a compreender tudo aquilo que ela quer passar, né, nesse capítulo, assim como auxiliar ao nosso palestrante de hoje, Isaías, que ele seja iluminado nesse momento, para que ele possa nos fazer compreender, né, essa passagem bíblica, né, que nos traz do Evangelho, Amélia Rodrigues. Que possamos emanar os melhores sentimentos aos nossos irmãos que caminham por este planeta e por tantos outros. Que façamos tudo o que pudermos de bem nesse percurso em que estamos iniciando o nosso despertar, as nossas percepções reais das nossas verdadeiras necessidades enquanto espíritos. Então, que venhamos a nos permitir absorver essas lições e nos transformarmos, sem medo das falhas, sem medo dos equívocos que fazem parte do nosso crescimento. Então, que as bênçãos do nosso amado Pai recaiam sobre nós. Que assim seja. Mais uma vez, boa tarde. Cumprimentando aqui nosso irmão Isaías, né? Ele hoje vai dar continuidade ao nosso estudo, esse livro tão precioso. Aliás, todos os livros assim são, né? Porque eles nos trazem um olhar mais aprofundado, nos fazem despertar algumas coisas que a gente ainda não tinha realmente compreendido, por isso é bom ler, né? Trigo de Deus, de Dona Amélia Rodrigues. E ele vai nos falar, né, trazer as suas impressões sobre o capítulo 19, O Senhor dos Espíritos. Né? Então, aí, Isaías Vasconcelos, ele é de Salvador, eu vou pedir, né, se possível, que ele fale um pouco sobre si, né, sobre a casa com a qual ele trabalha, e que ele faça uma excelente explanação. Seja muito bem-vindo.
O som, tá sem o som. Você precisa ativar. Pronto, agora. Pronto. Muita Isso. paz, muito boa tarde, com muita alegria, com satisfação que volto aqui a participar desse momento do encontro com o Evangelho, desejando que possamos estar todos nós abastecidos da presença do nosso Jesus e da sua falange de bons espíritos que nos acompanham, que estão ligados à terra e assessoram o Mestre, possam estar conosco, nos dando todo o suporte necessário nessa jornada terrena, com tantos desafios que temos a vencer. Eu sou daqui de Salvador, eu milito no Centro Espírita Cabana de Jesus. É uma casa simples, de 3 pavimentos, onde nós desenvolvemos as nossas atividades de evangelização infantil, trabalho doutrinário, trabalho mediúnico. Desenvolvemos também a assistência social e espiritual a grupos de mães, grupo de pessoas que nos assistem, buscando o consolo, buscando o Mestre Jesus na sua fonte. Temos um grupo de estudo e também nós militamos no Conselho Distrital Espírita aqui do nosso bairro, que agrega 13 localidades. Aqui no interior são conselhos regionais. E aqui em Salvador são conselhos distritais, devido ao tamanho da cidade e o número de centros espíritas, são mais de 250, então nós dividimos isso por distritos. E desenvolvemos a nossa atividade federativa, a Federação Espírita do Estado da Bahia, por sinal, hoje foi o nosso encerramento do Encontro Macro Regional Salvador, onde tivemos a oportunidade de estar participando hoje pela manhã, com muita alegria, trazendo essa mensagem tão necessária que é o Espiritismo, e nós estamos necessitados de cada vez mais vivenciar o Espiritismo na sua inteireza, que muitos ainda estão na cartilha no ABC, muitos, apesar da idade, parece que já sabe muito, mas a gente precisa aprender, porque todo dia é um aprendizado, todo dia é uma construção nova. E na Federação Espírita do Estado da Bahia, eu desenvolvo as atividades também junto ao setor de Espiritismo e Ecologia, onde nós estamos trazendo essa mensagem de amor, de conservação, de cuidado com essa casa maravilhosa que residimos, que é o nosso planeta Terra. E nós, espíritas, temos responsabilidade com o nosso planeta. Ele não é somente a nossa casa onde a gente encarnou, é muito mais. A nossa responsabilidade tem que crescer a ponto de nos sentirmos responsáveis pela vida no planeta e buscar os meios necessários para a sua preservação, conservação e cuidados, evitando a destruição, que nós estamos caminhando aceleradamente para um processo de degradação ambiental, como nós estamos vendo aí. Esses dias, a manifestação das tempestades climáticas causadas pelo Super El Niño, furacão de um lado, terremotos do outro, de lados opostos do planeta, está acontecendo terremotos no mesmo instante, e nós não estamos livres de que isso aconteça conosco aqui no Brasil, vai chegar a nossa parte também. Pois isso é uma resposta do planeta Terra à nossa incúria, ao nosso desrespeito, né? O que o ser humano tem feito com o planeta Terra como um ser vivo que ele está no ciclo de movimentação, então ele está dando resposta. E nós, espíritas, estamos estudando isso, disseminando o trabalho da ecologia espírita através do setor de Espiritismo e Ecologia da Federação Espírita do Estado da Bahia, e que nós esperamos
que é a nossa cidade de Conceição do Jacuípe, possa também estar adotando esse comportamento ecológico para com o nosso planeta e a própria região, né, que nós sabemos que é a região maravilhosa do sertão, que precisa de muitos cuidados e respeito, onde a vida se desenvolve. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar desse espaço. Antes também, eu quero lembrar também que, como profissional, eu milito na área do meio ambiente, vamos dizer, dos múltiplos ambientes, como também trabalho na área da educação, sou professor, e a gente procura, na medida do possível, levar a mensagem de Jesus em toda parte. E aqui nós estamos à disposição. Essa nossa breve apresentação. Para essa nossa palestra, essa conversa, que é do trigo de Deus, que nos fala justamente de uma semente. O trigo de Deus, esse livro da nossa querida irmã espiritual Joana, ela nos fala dos cuidados que a gente tem com a vida na Terra. Essa semente de amor, essa semente de luz, que é trabalhar o Evangelho e sentir Jesus, o nosso Senhor, o Senhor de nossas vidas. E nós pensamos o que representar, o que nós representamos diante dessa mensagem de Jesus. Diante também desse significado de ser semente, né? De que Jesus, ele é o Senhor dos Espíritos e que ele é nosso Senhor, comandando a vida dos cristãos. Nós, espíritas, que adotamos o espiritismo, Jesus é o nosso líder espiritual. Então, ele é muito mais do que o simples Jesus por aí. E ele é a nossa diretriz com seu ensinamento de amor, de confiança, de respeito. Então, Jesus é o profundo conhecedor de nossas almas, de nossos espíritos. Ele que se interessou pela nossa evolução, pelo nosso crescimento. Por isso que aqui ele resolveu, depois de tantos outros missionários e missionárias menores, vamos dizer assim, ele terminou por vir se corporificar aqui na Terra para vivenciar essa experiência de encarnado, estar ao nosso lado como uma criatura simples, vivendo numa comunidade simples, primitiva da sua época. Então, foi um grande desafio que ele fez para nos dar exemplo. Então, essa mensagem, ela se passa numa região, nós sabemos ali hoje, nós chamamos de Extremo Oriente, e eu admiro que a nossa Joana de Ângeles, ela fala, Amélia Rodrigues, ela fala do trabalho, ela faz uma ilustração desses espaços. Ela faz uma ilustração desse ambiente e mostra como ele é rico. Aí eu gostaria aqui de compartilhar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar algumas imagens que ela nos transmite nessa mensagem. Ela faz um desenho, ela faz uma ilustração maravilhosa nessa mensagem que nos mostra, né, os caminhos, os lugares por onde o Mestre Jesus passou. Ela traz para nós, eu estou aqui tentando transmitir no telefone celular, viu, gente? Fazer esse compartilhamento no telefone celular. Ela nos faz essa ilustração de Jesus, nesse ambiente que era Fenícia, no Mediterrâneo, que hoje está, né, em voga nesse momento com as questões agressivas que estão acontecendo lá, diante dos interesses econômicos, políticos
acerca das riquezas existentes, principalmente que é o petróleo hoje, né, e que está sendo esse conflito aí muito grande, mas justamente naquele período, não é, no século XIV antes de Cristo, que já é uma região rica, já é uma região que se notabiliza, que cresce com os povos fenícios, né? E o legado da história dos fenícios é muito rico, não é? Nas atividades que ele desenvolve na navegação, no comércio, nas artes, né? Então, ali faz florescer um centro de progresso. É uma região, vamos dizer assim, que ela cresce magnificamente, se utilizando dos recursos da natureza e atrai centenas, dezenas de milhares de espíritos para ali, de espíritos encarnados para aquelas regiões e é uma região próspera, as suas indústrias prosperam, né? Ela tem crescimento, né? E ela aqui destaca Cartago como uma das cidades ricas que faz parte dessa colônia de trabalho, de crescimento, mas, sobretudo, com pessoas, como eu disse no início, pessoas simples, pessoas que estão na Terra, não é? Que o domínio da matéria sobre o espírito ainda é grande, né? Mas que eles se desenvolvem ali. Jesus sempre, nas suas passagens, ele fala da cidade de Tiro e Sidom, e ela se reflete muito ali onde foi palco também de muitas guerras infelizes, né? Onde muitas vidas foram ceifadas. Imaginemos 1.400 anos antes de Cristo, muito mais que já acontece ali os conflitos e é necessário que tenha a necessidade de um ser para apaziguar aquele ambiente, né? A luta entre os assírios, né, com guerras destruidoras, figuras que se tornaram conhecidas na nossa história, como Nabucodonosor, né, Alexandre o Grande, então que nos séculos 6 e 4 antes de Cristo, eles dominaram naquela região, né, com muitas guerras, fazendo um verdadeiro império, né? Então, ali é uma região rica, né? Ali também fui também de interesse do Império Romano, dos árabes que dominaram ali, né, com suas guerras de conquista em busca de ampliação dos mercados. Então, ali nós temos, não é, essa região, não é, natural pela sua beleza, que é uma região bela, mas que também ela se torna também o palco do encarne e do desenvolvimento desses espíritos, né? E aí Sidon, como nós falamos, e ela aí aparece aí, não é? Ela não é na ilha Fenícia, ela coloca que ela gozou de grande prestígio como porto próspero no Mediterrâneo, por volta do 2º milênio antes de Cristo, né? Foi dominada pelos filisteus e em 1200 cedeu o lugar de relevo para Tiro, que ele rivalizava. Então, as duas cidades elas crescem assim, uma apostando com a outra, quem era superior, né? Então, há essa situação de competição que acaba crescendo, fazendo com que a região cresça. E ali também, por conta disso, nós vamos encontrar, a história vai nos mostrar que ali também foi palco de achados arqueológicos que a ciência moderna veio descobrir. Muitos achados que foram relíquias registradas, inclusive, nas paredes de cavernas, de templos soterrados, de catacumbas, ilustrando o período, ilustrando o comportamento, ilustrando os hábitos daquelas pessoas, né? Como a gente realmente encontra o conhecimento antigo, ele é próspero, ele se notabiliza por várias manifestações culturais da sua época. E ali
está também representado, né? O domínio também, vamos dizer, da escrita, né? Do hábito de grafar para a posteridade. Eu imagino que ninguém tinha essa noção. Eu pensava de fazer um desenho para o futuro, não é? Vamos dizer, 1.200 anos antes de Cristo. Eu fico pensando, e aqui, enquanto estava fazendo essa palestra, estava analisando quanto nós avançamos, não é? Quanto nós hoje, a humanidade, ela vem ter um avanço maior em termos sociais, econômicos, científicos, culturais, em todos os valores, a partir do final do século XIX, início do século XX, e agora no século XXI nós estamos assim, de vento em popa, né? Mas é como se diz na língua popular aqui no Nordeste, né? A vida demora de passar. Eu acredito que ali a vida demorava de passar, justamente por causa da simplicidade daquele povo, né? E ali nós vamos ter o registro dos sarcófagos, que era o hábito como os egípcios e vários povos cuidavam dos mortos, né? Os mortos eram criaturas sagradas, né? Eles tinham respeito por aqueles que deixaram a vida e faziam verdadeiros mausoléus para se despedir daqueles com quem conviveram a vida e adornava os corpos, e que se tornaram os sarcófagos imensos e variados que existem em vários museus da Europa, em que nós agora temos a certeza de que a civilização humana, ela se desenvolve ali na África, norte da África, extremo Oriente hoje, e a Europa é uma coisa vindoura, uma coisa que vem depois. E os europeus, quando chegam nessas regiões, é para o ato de conquista, o ato de guerra, né? E se apropriam das riquezas. Então, a gente passa a entender até que havia, até, ao que parece, uma raiva por encontrar nestes seres avanços nas culturas em vários aspectos, e aí eles fazem várias destruições e levaram as riquezas, os conhecimentos para a Europa. Então, muita coisa hoje que a gente sabe que é de origem europeia, na verdade, foram conhecimentos aprisionados que os europeus se apropriaram lá nessas regiões e levaram para a Europa e consideraram como seu, né? É a questão do conquistador. A história é feita principalmente pela visão, pela narrativa do conquistador, nem sempre por aqueles que foram conquistados, que são os sofredores. Então, na Europa está cheio desses registros que mostra o estudo dessa região. E a nossa mentora espiritual faz essa narrativa maravilhosa, que ela traz para a gente esse significado dessas terras estrangeiras, não é? Que os gentios, né, os povos que não tinham Deus, não tinham um segmento cristão, eram chamados de gentios, né? Eles eram discriminados justamente pela fé, não é? Porque não cultivavam o mesmo pensamento com o mesmo Deus, era tido como hereges, pessoas que não tinham conhecimento, pessoas que não tinham sentimentos e eram realmente discriminados de várias formas. Isso a gente sente também que a questão da identidade com a região é muito forte. E por isso haviam também muitas guerras, por conta dessa identidade com o local, essa presença, esse apego à terra, ele é muito forte. E observemos que ele é tão forte que nos dias de hoje ainda se briga muito pela terra. Nos dias de hoje, ainda aquela região, as pessoas ainda estão lá brigando pela terra, povos estão sendo massacrados pela terra, não, por conta disso. E, no fundo, a gente sente que essa mensagem de amor que Jesus veio trazer, ele avança a partir do momento que Jesus consegue
fazer a sua mensagem se estender por aquela região. Aí a mensagem de Jesus, ela toma força e chega até os nossos dias por conta dessa força moral que a mensagem de Jesus fez e foi, mas que aqueles povos, infelizmente, não conseguiram absorver essa mensagem de Jesus justamente por uma questão de identidade regional, de identidade, vamos até dizer, racial, porque as tribos, elas se rivalizavam até pelas origens. Então, elas se rivalizavam, então os judeus também eram rivalizados, como a gente já leu muito e sabe. E Jesus também, ele é aceito por uns e odiados por outros. Não é? Não perdoam Jesus. O Jesus não é visto como um gênio. A dimensão de Jesus, ele só vai ter 500 anos depois, 1000 anos depois, e nos nossos dias que ele cresce mais ainda. É quando a dimensão de Jesus vai ser percebida. Mas naquele momento era o cidadão da terra. Não é? E aqui eu apresento aqui para vocês até uma figura, hoje que é feito já há algum tempo, a partir de dados recriados por computador, que essa poderia ser a verdadeira fisionomia de Jesus. Não é sempre aquela bonita que de olhos azuis e cabelos louros, que aquela não existe. É a visão do europeu, do artista europeu que pintou Jesus. Não é a visão real de quem seja Jesus. Até porque era uma região de povos, uma região de grande insolação, região de deserto, né? E que as pessoas, por sua conta, tinham a pele morena. Não era aqueles que viviam lá na Europa, na neve, não é? Pouca insolação, que por isso pouca pigmentação na pele. Então é o povo do norte da África, é o povo do extremo oriente, do Oriente Médio. Então são pessoas que a gente vai dizer a pele parda, né? A morenada. Então é essa criação que tem aí, de que ele mostra Jesus, né, que seria realmente um Jesus autêntico vindo dessa região. Né? E esse Jesus, ele procura superar tudo isso com grandiosidade, com clareza, com domínio, com exemplo moral. Ele procura superar as questões regionais, as questões culturais, as tradições, os preconceitos, para fazer a sua mensagem crescer. Para ele, Jesus estava sempre, vamos dizer assim, sofrendo contendas. Como a gente diz até hoje, assim, no popular, Jesus estava sempre duelando com os seus agressores, mas que a sua arma era a palavra moral. A sua arma era o exemplo moral. A sua arma era o olhar de humildade, de simplicidade, de complacência. Era também o olhar de severidade, quando necessário fosse, da dureza, da severidade, como ele foi duro no exemplo lá dos mercadores, dos vendilhões dentro do templo. Não era aquele templo de fé natural naquele momento para aqueles seres, mas que significava responsabilidade, respeito, e ele vai lá e expulsa os vendilhões do templo, e reconhecendo que aqueles que estavam ali estavam comercializando produtos inadequados, produtos originados de roubos. Por isso que ele diz: não transformais a casa de Deus em covil de ladrões, porque os produtos não eram produtos vindos de uma fonte honesta. Eram produtos de origem do roubo. Então, isso nos faz refletir também quando a gente tem que ter cuidado dos produtos que nós compramos, né? Principalmente nós espíritas, que temos que primar pelo exemplo. O nosso exemplo moral, ele tem que ser forte a todo tempo, a todo momento e instante.
Não comprar coisas duvidosas, não comprar produtos de origem duvidosa. Porque se a gente faz isso, a gente está fortalecendo aqueles que vivem à margem da lei, que vivem na ilegalidade e que se apropriam de objetos através do roubo para vender a terceiro. E alguns se aproveitando disso que está barato, que está de fácil acesso, acabam adquirindo, então estimula indiretamente o agressor que vai lá e tenta adquirir um produto de alguém para vender como honesto. Então, diga-se de passagem, hoje em dia, os celulares, que são os produtos de muita aceitação, de muita cobiça, né? Então, a gente tem vivido isso com muita frequência. Eu aprendi numa lição que eu tive, lendo um texto uma vez, que o texto dizia, olha, se você tem uma filha, tem um filho e está ensinando ele o que é honesto, você tem que ser honesto o tempo todo. Então, não leve objetos que é do trabalho para casa como seu, porque você sabe que é do trabalho, a família sabe que é do trabalho, e você leva e fica com ele e passa a ser seu, o seu filho, a sua filha vai saber que aquilo não é seu, é produto do trabalho, então foi roubado. Então, você vai estar dizendo a seu filho, a sua filha, que roubar é algo normal. Isso a gente vê muito constantemente. Isso aqui eu peguei lá na firma. Né? Esse objeto eu peguei um pedaço lá na firma, isso aqui é meio de lá da firma, é o alicate da firma, é a ferramenta da firma, é o produto da firma e leva para dentro de casa para usar como se fosse... A gente sabe que não é. Então, isso mas é comum, é uma bobagem. Não, é bobagem, mas foi adquirido de forma inadequada. Da mesma forma, eu, por exemplo, evito fazer os jogos do bicho. Fazer a fezinha no bicho. Eu não faço. Por se tratar de um jogo ilegal, e nós sabemos que da forma como ele ocorre, da ilegalidade, havendo inclusive crimes de sangue para garantir o domínio nos pontos. Então, se eu faço a chamada fezinha para usar o jogo do bicho, eu estou fortalecendo essa cadeia da ilegalidade. Né? Então, a gente não pode fazer, né, igual faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Por isso que Jesus, nesse momento, ele até coloca, a Amélia coloca até aqui, Jesus evoca Isaías e diz, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E vão o culto que me prestam ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, a gente tem que ter cuidado. Não é? Então, Jesus fala isso, do nosso cuidado, dos nossos hábitos, tanto das nossas atitudes, como também do nosso hábito do dia a dia. E aí vem aquela velha frase, né? Que ele manda a gente compreender essas coisas, e no meio do seu ensinamento ele diz, não é o que entra pela boca que macula o homem, que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, porque isso é o que o torna impuro, porque está saindo do seu coração, está saindo do seu desejo, direto ou indiretamente. Né? Então, por isso que ele disse, né? Olha, porque os fariseus tinham o hábito de limpar as mãos, a higiene era uma coisa assim, que eles colocavam em primeiro lugar, fazer a higiene, o asseio e tudo, mas tinha uma vida desregrada. Tinha uma vida que muitas coisas não eram honestas. E Jesus bem conhecia, né? Inclusive ele, quando Jesus estava em momento de alimentação, ele disse, olha, como o mestre dos pescadores ele senta, come junto com ele, não lava as mãos, não faz o asseio que ele deveria fazer. Não é? Ele come coisas que tornam o alimento impuro, está a comer coisas impuras. E aí o mestre, ouvindo e sabendo, né, dessas nuances, quais eram os interesses, aí que ele fala, não é o que entra pela boca que é macula, mas o que sai da boca. Porque é o que sai de dentro do coração.
E aí sai a injúria, a calúnia, a maledicência, a difamação, a mentira, as inverdades, né? As doenças morais e por aí vai. E aí eles tomaram aqueles focos de lição moral, que era o ensinamento perfeito do Mestre Jesus. Então, eles saíram dali indignados, porque eles sempre procuravam, em algum momento, pegar Jesus numa falha, que ia de encontro às tradições. Então, era a falha que ia de encontro à tradição, para ali ter o julgamento, e o julgamento era público, era na hora, era invocado o Alcorão e outras leis, as leis mosaicas, e aí pedra em cima dele. E eles não encontraram, nesse momento, também um meio de o apedrejar, porque Jesus disse-lhe a verdade. A maledicência daqueles corações daquela época. Né? Então, ele diz, né? Toda planta que não haja sido cultivada por meu Pai Celeste será arrancada. Se deixar os cegos conduzirem os cegos, ambos cairão no precipício. Então, ele mostra que ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor da verdade. Aí que ele começa a dar ideia do significado espiritual da sua presença e fala como o Senhor dos Espíritos, o Senhor da verdade, porque ele conhecia a criatura humana. E aí é o Espírito que ele está falando. É a fala moral, e que essa fala moral vem para nós também, como lição, como aprendizado, como conhecimento para o nosso crescimento, que necessitamos de ter crescimento moral e espiritual hoje aqui no planeta Terra. A gente sabe que o alimento não tem interferência na vida moral. Ele não tem diretamente, mas ele tem um significado espiritual muito grande. E nós, como ecologista, como ambientalista, por exemplo, nós já temos uma visão mais avançada. E como espírita, sobretudo, a gente começa a compreender que o animal, o gato, o cachorro, o cavalo, o bezerro, né? A galinha, o sapo, são seres em evolução. São seres que têm espírito. São seres que têm direito à vida. São seres vivos que merecem a vida. Então, quando nós estamos falando de ecologia do espírito, não é? Ecologia moral, estamos falando também da vida. Que os seres menores, nossos irmãos e irmãs menores, merecem e têm direito à vida. Claro, devidamente, com a sua compreensão, com o seu entendimento, mas são seres. Nós temos os seres inferiores da criação, temos lá as bactérias, que são seres inferiores, temos os vermes, né? Temos os insetos, e temos os seres superiores, são os peixes, os mamíferos, o ser humano são os seres superiores da criação, biologicamente classificado pela ciência, pela biologia. Então, a gente sabe disso, mas que também numa classificação dentro do conhecimento espírita, da lei de evolução espírita moral, quando nós lemos o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar isso e reconhecer também que os espíritos têm direito à vida. Os animais têm direito à vida. E por isso que num ato, quando nós atentamos contra a vida dele, eles procuram se defender, eles correm, fogem, porque sabem que está sendo ameaçado, se ficar vai perder a vida. Então a gente precisa também ter esse entendimento. E nós espíritas precisamos ter essa mudança de visão, que ainda se alimentar de outros animais ainda é uma visão primitiva, é um comportamento primitivo. E que a gente precisa transigir esse estado ainda de comportamento primitivo para se tornar mais avançado, menos animalizado e mais vegetarianos. E às vezes quando alguém fala em comer os vegetais, diz, eu só vou comer folha, como se folha não fosse proteína, como se os vegetais não fossem proteína. Só se fala de proteína animal.
Mas, primeiramente, os vegetais, que são uma variedade enorme. São mais de 140 mil vegetais no planeta Terra. E os comestíveis, então, ultrapassam a metade deles para alimentar a vida em todas as partes do mundo, conforme as regiões. Há um tipo de alimento propício, há um tipo de semente propícia, há um tipo de folha propícia para a alimentação dos seres vivos, dos seres humanos ali. Então, a gente precisa avançar nesse aspecto também. Aí eu me lembro da doutrina da igreja, né, que fala da gula, conforme a Amélia fala aqui, da gula, a prevaricação, o crime, né? E não decorre do tipo de alimentação usada, mas sim dos valores morais do ser humano. Né? Então, lavar as mãos aos deveres externos são cuidados sociais de higiene e saúde, que não devem ser desprezados. E a gente sabe que quando a gente não segue uma saúde equilibrada, uma higiene devida, a gente tem problemas sérios com a saúde. Muitas das vezes os problemas que nós adquirimos são devidos à nossa saúde precária, a nossa, às vezes, higiene que se torna precária, tem a tendência de ter uma saúde precária. Bom, então, avançando, não é? A mensagem também, o Senhor dos Espíritos, ela avança quando fala que Jesus, saindo dali, ele vai para os lados de Tiro e Sidom. Né? As cidades, né, que a gente falou, que elas concorriam entre si. Né? E a gente lembra a música nordestina, né? Petrolina, Juazeiro, Juazeiro e Petrolina, duas cidades que elas concorrem e crescem, uma de lado, uma olhando para a outra, acaba crescendo. Né? E aqui também tem São Félix e Cachoeira, uma olhando para a outra, crescem numa harmonia. Então, são cidades dessa forma. Então, Tiro e Sidom era desse tipo, né? Que se concorriam, que ele fez uma olhando a outra e iam se realizando. E Jesus, né? Lá quando chegando, vendo a mulher cananeia, né? Quando ele fala aqui, e começa a gritar: tem piedade de mim, Senhor. Imagine, né? As mulheres que têm voz forte, fina, como gritam, né? E a voz vai longe, né? Principalmente numa região sem prédio, sem casa, sem construção, a gente fala aqui, vai ouvir quase 1 quilômetro de distância. Então, imagina que essa mulher gritava: tem piedade de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Olha, a mensagem de Jesus, o que ele fazia, os feitos dele, corriam as léguas. De boca em boca era a principal notícia. E sabia que ele expulsava os demônios. Mas ele não respondeu palavra nenhuma e começa a estudar a situação. Como ela diz aqui, psicólogo profundo, conhecedor da alma humana em detalhes, ele aguçou a sua percepção dos acontecimentos, não é? Para analisar a situação que se manifestaram. Né? E nisso, ainda os seus acompanhantes simples, discípulos, pessoas humildes ainda, sendo lapidadas, né, como uma grande pedra preciosa, gritaram logo: despache-a. Ela nos persegue com seus gritos. Imagine, né? Então, eles deviam estar irritados com aquela mulher, insistentemente pedindo para que Jesus livrasse a filha dela da horda dos espíritos maus. E Jesus aí para, e como você disse: espera aí, pare um pouco, não é bem assim. E diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ali ele mostra que estava uma ovelha da casa de Israel. A mulher exausta, postou-se-lhe aos pés e suplicou: Senhor, socorre-me. E naquele pedido, naquela voz, ali estava presente as dores no coração, na alma, diante de ver o sofrimento da sua filha. E ela tinha certeza que Jesus curaria aquele ser que estava ali atormentado. Os sentimentos maternos dela lhe falavam dessa verdade. Era uma verdade de fé. E ela, numa região difícil, como diz, as tribos se rivalizavam, os preconceitos eram grandes, ela despreza, como ela diz aqui,
ela esquece de si mesma e vai para o meio do povo, locais diferentes, e vai em busca de Jesus, a despeito dos preconceitos de todo tipo, não é? E faz-lhe a súplica, pedindo que Jesus curasse a sua filha. E o mestre, não sendo indiferente, esclareceu, dizendo que não é justo, dando uma lição, não é justo que se tome o pão dos filhos para lançar os cachorros. E aí vem a reflexão interior moral dos discípulos. Baixo a cabeça, como que diz assim, que paulada eu tomei, sem Jesus ter me dado uma paulada, mas a lição moral forte. Eles dizem, é verdade, Senhor, mas até os cachorros comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. E aí aquele frame presente, né? Aquele olhar, né? Tenso. Então a declaração verdadeira comoveu, arrancou a solidariedade adormecida no coração e pôs respeito. Então Jesus disse à mulher, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como desejas. Ele disse, a tua vontade será atendida. O teu pedido foi aceito. Porque ele viu naquela mulher os méritos e a necessidade que ela tinha, viu a fé presente. E como Amélia ilustra, né, que uma aragem branda perpassou naquele momento, suavizou, não é? Com aquela palavra de calma, de tranquilidade, refrigera o ser. Então, ela diz que aquela brisa passa, a mulher se levanta, com os olhos marejados em lágrimas, pelo reconhecimento e amor, né? E a fala de Jesus, que lhe tocava o íntimo como música, né? E ela saía dali emocionada, na certeza de que ela foi atendida e correu para o lar. E quando chega, ela encontra a filha de pé que a recebe. E ela fica emocionada porque aquele espírito cruel, que nós chamamos de obsessor, né, a gente sabe disso, havia partido, já não estava mais lá. Né? Então, a filha daquela mulher se tornou-se curada. E aí está mostrando o poder de Jesus. O poder de Jesus não é a força física, mas a força moral do seu desejo, das suas palavras, do seu exemplo, que ele ensinava aos discípulos, exemplificando. Imaginemos que viver com Jesus 24 horas por dia, todos os dias, era uma lição maior de humildade, de crescimento, de transformação espiritual muito grande. Né? A sua aura imensa, né? Ver as pessoas, né? A sua vontade, né? de ver as pessoas curadas, de ver as pessoas bem, eram grandes. Né? E, sobretudo, esses espíritos que criavam a dor e a tristeza, eles também eram sofredores. Então, a gente sabe muito bem disso quando nós fazemos as nossas reuniões mediúnicas. Por isso que as reuniões mediúnicas não devem deixar de existir nos centros espíritas. Os médiuns não devem ser deixados de lado. Ele tem que ter espaço para o trabalho mediúnico espiritual se apresentar, porque é através do trabalho mediúnico que estes seres vêm receber a caridade. É através do trabalho mediúnico que se desenvolve nas casas espíritas que os seres sofredores, que os verdugos do passado, que está agindo nas pessoas, fazendo-as sofrer, eles também são suavizados, porque eles foram vítimas de alguma forma, em alguma situação.
Se eles não fossem vítimas, eles não estavam fazendo vítimas. Por isso que quando quem está sofrendo, principalmente um processo obsessivo, não veja essa obsessão, irmãs e irmãos, como uma perseguição, mas veja como também um resultado de um deslize nosso do passado, onde nós não fomos sérios, não fomos verdadeiros, não fomos honestos, não utilizamos amor com aquela pessoa que hoje nos persegue. E como eu digo sempre, você só fica inimigo de quem você conhece, você não fica inimigo do desconhecido. É difícil você se tornar inimigo do desconhecido. Mas a gente acaba deslizando, criando inimizade, animosidade com o conhecido, por ponto de vista, por gostos, preferências, e acaba, às vezes, se tornando aquele inimigo cruel do passado. Ou a gente agride a pessoa e ela desencarna, eu desencarno e se torna inimigo, né? Na imortalidade da vida. Porque ninguém morre e a vida continua do outro lado, se torna um inimigo. Um encarna, o outro fica lá, perseguindo, cobrando. Você fez isso comigo, agora vem cobrar o que você fez. Então, antes de tudo, irmãos e irmãs, antes de classificar que este ou aquele é o meu obsessor, me persegue, peçamos perdão. Utilizemos da humildade a essas dores, a esse sofrimento que você está passando, a essas dificuldades que está travando a sua vida, aonde de alguma forma você não consegue andar de um lado para outro. Muitos de nós viemos para o Espiritismo em busca de alívio para as dores, para as interferências que a gente sabe, que a gente sente, e às vezes não consegue ver de onde elas estão vindo, mas a gente sabe que são interferências que a gente vai identificar como sendo interferências espirituais. São pessoas com que nós erramos com elas no passado. Então, peçamos perdão a elas. Porque na medida que a gente pede perdão, a gente se torna humilde e elas vão reconhecendo que nós não somos a mesma pessoa do passado que a prejudicamos. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É um tratamento dos povos havaianos, que é chamado de Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É uma palavra, são 4 frases de humildade que nos convida a gente baixar a cabeça e ser criaturas humildes. Esse foi o ensinamento de Jesus, o Senhor dos Espíritos. Ele mostra que nessas atitudes, diante das necessidades, os Espíritos se submetem a Ele, se submeteram a Ele, se submetia a Ele, como também foi lá no exemplo com o endemoniado da cidade de Gadareno, quando perguntavam a ele, quem você é? Eu me chamo Legião, porque tinha com ele uma legião de espíritos. E quando Jesus soube disso, que ele foi convidado a ir até Gadaré para conhecer este ser, que se encontra na presença de Jesus, e Jesus fala com autoridade moral, mas com amor, e diz, saia daí, espírito imundo. E ele diz, eu me chamo Legião, saia daí. E ele, assustado com a luz da fortaleza moral de Jesus, eles se debatem e assustam a manada de porcos que estavam próximos. Alguns deles tomam influência a manada de porcos e se jogam ao precipício. Então, Jesus é esse. O Senhor moral, o Senhor de vida, o Senhor de verdade, o Senhor de justiça, o Senhor de amor, o Senhor dos Espíritos, que tem que ser o Senhor de nossas vidas. Por isso, nós espíritas o seguimos. Somos cristãos desta natureza de seguir Jesus, porque o seu ensinamento, cada vez ele é mais forte e necessário para nossas vidas. Modifiquemos nossos hábitos, nossos comportamentos, nossos temperamentos, para sermos criaturas melhores a cada dia, vencendo as nossas dificuldades, vencendo as nossas limitações, sabendo que nós estamos aqui em teste para crescer, mas que, antes de tudo, nos lembremos de que somos luz. E Jesus nos instruiu
e nos disse: brilhe a sua luz. Apesar de tudo e acima de tudo, somos criaturas iluminadas. E essa luz interior que está no nosso interior, a gente tem que fazer essa luz brilhar de dentro de nós para fora. Porque somos também criadores de uma nova vida. Como filhas e filhos de Deus, somos co-criadores. Co-criadoras e temos que criar uma vida melhor para nós. Mudando de hábitos, de temperamento, sendo mais justo, tendo mais entendimento e respeito ao irmão, à irmã, ao colega de trabalho, ao vizinho, à vizinha, aquela pessoa que para nós é o desafio, não é a prova de fogo. É aí que nós vamos também sendo Senhor da verdade, Senhor da fé, e vencendo os testes que a vida nos coloca aqui neste momento, nessa encarnação. Que Ele, o Mestre Jesus, nos abençoe, nos ilumine, fortaleça cada um, a cada uma de vocês. Que entre nos seus lares nesse momento, nos diversos lugares onde vocês estão, que mentalizem neste momento cada espaço da sua casa, o seu quarto, a sala, a cozinha, o banheiro, a sala, o teto, a laje, cada espaço da sua casa. Mentalize ele. Mentalize com amor, com Jesus, porque nesse momento a fluidificação espiritual dos espíritos que estão aqui presentes, nos assistindo, está visitando os lares de vocês, os nossos lares, derramando luz, sabedoria, paciência, tratando os seres espirituais que estão também dentro dos nossos lares, convivendo conosco. Eles precisam de estarem conosco, porque nós hoje estamos agora nos iluminando. Então a nossa luz está indo para eles, e esses espíritos amigos estão tratando deles nesse momento, para que os lares sejam melhores e a gente possa ter uma vida melhor, exemplificando o amor de Jesus para todas as criaturas com quem nós tivermos contato. Muita paz, muita luz, que Ele seja conosco hoje e sempre. Viva Jesus! Que assim seja. Gratidão, Isaías. Suas palavras. Gratidão também. Agradecemos muito. Antônio, a gente já ultrapassou um pouquinho o horário, então vou pedir que Antônio termine com uma música, se ele aí estiver. Deixa eu ver aqui. Olha, pronto. Vem olhar por nós, filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos
doce mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Obrigada, Antônio. Gratidão a todos, que Deus abençoe. Que Deus nos abençoe a todos, que tenhamos uma semana iluminada, com bastante força, coragem, né, para enfrentar as dificuldades que surgem no transcorrer do dia. Um grande abraço e até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite.